Oi, oi! Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Boa noite! Boa noite para vocês e bom dia para mim. Mas como eu trabalhei à noite, então é como se fosse a noite. Como eu trabalhei no período da noite, é como se fosse a noite para mim, porque daqui a pouco eu vou dormir também, né? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o Caio Luz, aquele charme de pessoa que cuida da mãe dele. A hashtag Zena Imbatível, né? Que ele sempre coloca lá. Eu vou esperar ele entrar aqui na nossa live para mim já chamar ele e sem demora a gente começar o nosso bate-papo aqui com ele, tá? Hoje ele vai ser o protagonista da nossa live e ele vai contar um pouquinho da história dele, de como que foi, né, o processo com a mãe dele, como que ele faz pra cuidar dele, porque ele é o filho, né, e é ele que cuida da mãe. Então imagina, né, gente, um homem, né, pra cuidar da mãe, dar todos os cuidados, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Vamos esperar ele entrar aqui. Tá dando pra me ouvir bem? Às vezes o áudio falha, né? Vamos ver se está tranquilo, se está bem. Acho que tá dando pra ouvir bem, né? Vamos esperar o Caio entrar. O Caio já deve estar aí, entrando daqui a pouco. Gente, o Caio faz umas lives maravilhosas. Ah, ele já entrou aqui. Deixa eu tentar colocar ele aqui pra nós. Vamos ver aqui. Vamos lá, né? Vamos lá, né, Caio? Sem perder tempo. O protagonista aqui é você. Tem bastante coisa para falar com a gente. Já chamei ele. Ele vai estar entrando. Gente, o som tá bom? Ah, tá dando para ouvir bem. Que bom. Cara, eu acho que eu já te coloquei aqui. Vê se você recebeu o convite para entrar junto comigo. Vamos lá. Vou mandar novamente, tá? Vê se vai. Tá recebendo o convite aí? Ah, foi. Eu já mandei, tá? Então você colocar aceitar. Faça uma transmissão ao vivo e colocar. Tá aqui. Você recebeu aí o pedido? Dá para você participar ao vivo? Acho que não. Vou mandar de novo, tá? Enviar a solicitação. Mandei de novo. Vamos ver. Tá dizendo que você não tá conseguindo participar? Por quê? Qual que é a mensagem que dá para você? Ó, mandei novamente. Vamos ver. Hoje. Agora sim! Ei! Olá, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Ah, agora foi, né? E aí, como é que Fome, tá? Conseguiu fome acalmar as tava coisas aí? mesmo. Acho que eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Ai, que ótimo. Conseguiu dar conta de tudo aí hoje? Pois é, hoje foi difícil, viu? Hoje foi uma correria. Eu imagino mesmo. Bom, gente, então eu vou passar já a bola pro Caio. Ele vai contar um pouquinho da história dele, né? Com esse charme todo dele. E você vai contar um pouquinho pra gente, Imagina. Caio. Vou aproveitar para convidar todo mundo que está aqui no meu Instagram, né? Ah, Porque todo legal. mundo, inclusive todas as pessoas que estão aqui online, conseguem enviar essa live para outras pessoas através desse aviãozinho aí embaixo. E É aí a gente verdade. convida mais gente. Com certeza, é verdade mesmo. Fazendo isso agora. Isso mesmo, gente. Vamos compartilhar essa live pra gente poder passar para mais pessoas, né? Essa história maravilhosa, linda. E com grandes propósitos aí que ainda vão acontecer, né, Caio? É, pois é. Né? Sejam Vamos lá, Caio. Então, bem-vindos, gente.
Pode começar aí, Caia, a bola é sua. Ai, Mari, pois eu tava compartilhando o card, né, da live e Ah, comentando assim na legenda embaixo para foto, né, com algumas pessoas. aham, Eu não sei como aham. sobrevivi para contar essa história, mas eu vou contar. E aí eu tava convidando as pessoas para contar comigo, porque muita gente passou a fazer parte da minha história, mesmo que indiretamente. Nesse Verdade. mundo da internet, da tecnologia, algumas pessoas se transformaram em pessoas muito presentes. E se não fosse a internet, com certeza eu teria passado muitos apuros. Inclusive, não teria lhe conhecido, né, tão É, facilmente, para aprender um pouco sobre tudo que você vem ensinando a tantas pessoas. Eu fui aprendendo também um pouco na marra, nos momentos de solidão, nos momentos de preocupação. Não me tinha muitas possibilidades. Eu não tinha muitas pessoas a quem contar, né? recorrer. Não Uhum. tinha. E eu fui aprendendo tudo muito na força da necessidade. Minha mãe teve um AVC isquêmico em 15 de dezembro de 2019. Eu fico assim, quando eu lembro dessas datas, antes de começar a live, eu fui pegar alguns documentos, algumas coisas para me lembrar. E foi quando eu percebi que já tínhamos passado, olha, de 19 para 2020, estamos em 2021, daqui a pouco é 2022. Eu Verdade. fico meio assustado um pouco, apreensivo, com alguns medos, mas quando aconteceu em 2015, nós estávamos completamente despreparados, se é que alguém consegue estar preparado para algum problema de saúde, né? Mas Verdade. estávamos sem plano de saúde, minha mãe trabalhando muito, de serviços gerais num hotel, pegando muito pesado, uma rotina de trabalho muito cansativa, de subir escadas, de limpar escritórios, limpar a área de áreas incomuns do hotel. E quando eu recebi a notícia, foi através dos amigos de trabalho, né? Que me mandaram uma Uhum. mensagem dizendo que ela estava passando mal Uhum. e que ela precisava ir urgente para um atendimento. Quando eu cheguei Caio, lá, deixa eu só te sim, interromper. Eu vou interrompendo para ir perguntando algumas coisas, tá? ó, Ela tinha problema de pressão alta, alguma coisa assim, ou não tinha nada? a pressão de minha mãe, assim, durante a maior parte do tempo, ela sempre foi uma pressão baixa. Como a minha é uma pressão baixa, né? De um Aham. ano, assim, em 2019, no início de 2019, a gente começou a perceber que essa pressão já tinha uns picos assim um pouco mais alto, e a gente Hum, estava num período em que nós não tivemos controle sobre esses cuidados com a saúde, tanto os dela quanto o meu. Então ela não tomava hum, nenhum antipertensivo. uhum, Fomos pegos de surpresa com uma semana em que ela já estava com uma pressão muito alta. A gente não uhum, tinha nada para aferir essa pressão em casa. Minha mãe não uhum, tinha tantas folgas que ela uhum, pudesse visitar lugares públicos, quanto mais instituições particulares para fazer algum tipo de exame. Então, uhum, fomos pegos de surpresa, encontrei minha mãe na emergência, ela estava assim, muito mole. E ela não conseguia falar comigo, ela estava com a farda do trabalho. Essa uhum, imagem ficou muito na minha cabeça durante muito tempo. Minha mãe estava ali porque ela tinha ido trabalhar e ela trabalhava principalmente por mim, né? Então, hoje, tudo que eu vivo depois desse episódio é um trabalho em prol de alguém que trabalhou por mim, né? com Isso me deixa certeza, muito né? satisfeito. Mas naquele momento eu nem imaginava do que ia acontecer comigo. Era dezembro de 2019, minha mãe estava numa maca de uma emergência pública com uma estrutura péssima. Eu não conhecia ninguém naquele lugar, não tinha como recorrer a ninguém. Minha mãe Uhum, precisou ali de muita medicação, aí pediu a alguns amigos que fossem me encontrar para a gente trazer minha mãe para casa. uhum, Ela foi medicada, trouxe minha mãe para casa. No caminho, ela já enjoava, ela começou a vomitar. Os sintomas começaram a aparecer e a gente foi entendendo aos poucos que era a pressão alta novamente. ah, Dormimos entendi. em casa, voltamos para emergência no dia seguinte. Resumindo, esse primeiro AVC foi uma semana com picos de pressão que fugiam do nosso controle. A gente ia para Uhum, emergência assim
Um dia, pulava um dia e ia no outro dia. A gente chegou a ir para emergência, tomar medicação, sair da emergência, a pressão dela tentar regularizar, porque nunca desceu ao normal de 12/8 novamente, estava sempre 13 por alguma coisa e muito alta, e a gente vinha para casa e voltava para emergência. Foi uma semana assim. Tudo bem. Ela conseguiu aliviar, a gente procurou cardiologista, ela começou a tomar o antihipertensivo. Certinho. Eu dava os horários certos, ela começou a fazer fisioterapia, porque as sequelas desse primeiro AVC foram apenas uma fala embolada e um andar desequilibrado, né? Ela não conseguia ter firmeza, mas ela conseguia levantar as duas mãos para tomar água, para pegar alguma coisa no armário, mas ela não conseguia se equilibrar tão bem. E falava um pouco embolado. Inicialmente, talvez muita gente esteja aqui se perguntando, meu Deus, como foi isso? Pois é, quando eu percebi o sintoma do AVC, a gente já tinha ido para emergência, voltado várias vezes, o cardiologista tinha nos receitado um remédio para ela dormir. No primeiro dia do comprimido, de manhã, ela acordou com a fala embolada. Eu falei, não é possível que esse remédio seja tão forte que minha mãe está assim tão grogue. Segurei um pouquinho. No dia seguinte eu suspendi o remédio e fomos para emergência. Já era constatado pelos clínicos um AVC isquêmico. Como foi que a gente tratou? Vamos correr para fisioterapia. Nesse primeiro momento a gente usou as nossas únicas economias e ela, através do dinheiro que era dela, eu estudante, mero estudante, o dinheiro dela a gente fez a aquisição de algumas sessões de fisioterapia aqui em casa. Um amigo veio e fez mais sessões. Um mês depois do primeiro episódio de AVC, ela teve o AVC hemorrágico, que foi o que nos deixou... Mas mesmo tomando os remédios, Caio, mesmo ela tomando os remédios, certinho. Mas a pressão, vocês estavam conseguindo verificar a pressão? Vocês já estavam com o aparelho de pressão em casa? Estava. E continuava alta? Não, baixa. 12/8, às vezes 11/8. Sim. Aí eu falei, nossa, estamos livres, né? A esperança foi... E aí todo mundo dizendo, AVC pode dar outro. E aí a gente foi trabalhando em cima daquela possibilidade, mas a gente aferindo a pressão estava muito tranquila, muito melhor que a minha, inclusive. Depois de um mês, ela já conseguia fazer comida, ela já conseguia ir para a cozinha, ficava em pé sozinha. Eu conseguia sair de casa, voltar. Eu saí um dia, fiz uma viagem de 100 quilômetros para uma outra cidade aqui perto. Na cidade, eu recebi um telefonema assim, caminhando na rua. Caio, o colega de fisioterapia, o meu amigo de fisioterapia, que estava aqui acompanhando minha mãe, nesse dia ela tinha ido para uma clínica, né? Ela já estava conseguindo se locomover. Eu deixava alguém responsável para pegar ela, para deixar ela lá e tal. Nesse episódio, durante a fisioterapia, ela teve o segundo AVC. Os relatos para mim chegaram assim, por ligação. Eu tava andando, eu sentei, Mari, no chão. Eu sentei assim. Eu não quis acreditar que aquilo estava acontecendo de novo. E eu não quis acreditar que eu não estava perto. Logo, eu fui sendo tomado assim por um sentimento de eu não tô lá. Se eu não conseguir encontrar minha mãe viva, o que é que eu vou fazer, né? E eu sentei no chão, algumas pessoas se aproximaram de mim, perguntaram se estava bem, eu respondi que estava e continuei no telefone. Fui ligando para uma pessoa, para outra, para alguém encontrar minha mãe no hospital. Chamaram a SAMU, ela já tinha se urinado, ela tinha desmaiado, eles tinham reanimado, ela desmaiou novamente e deu entrada no hospital Cléristo Andrade, que é um hospital do estado aqui em Feira de Santana. Dia 13 de janeiro. Quando eu cheguei, no dia 14 de janeiro, minha mãe estava numa sala de emergência. Eu nunca entrei naquele lugar. Eu nunca vi tanto equipamento apitando. Eu nunca vi tanta mangueira. Eu vi minha mãe presa por tantas coisas. E eu vi minha mãe amarrada. Mari, aquilo para mim foi desesperador. Minha mulher pacífica, calma, serena, muito simpática, assim, impossível de fazer mal a alguém fisicamente. Minha mãe estava amarrada. Eu fui entendendo e vendo a cena, o que poderia acontecer. Aí sim, geralmente é por segurança, né? Uma série de coisas. Mas geralmente o familiar, quando se encontra na situação e vê isso, fala, meu Deus, o que estão fazendo com ela, né? Mas foi esse. Até entender realmente, né, cara? 2 dias depois que ela deu entrada na sala de
na sala de estabilização, o médico do plantão disse que ela precisa fazer uma craniectomia urgente, é uma cirurgia que vai drenar o sangue, a gente precisa tentar minimizar esses estragos, né, do acidente A pressão, vascular. A pressão precisou ser também diminuída, por isso a retirada de parte da calota craniana. Muita gente me pergunta assim, meu Deus, o que é isso? Houve um afundamento? Eu digo, não. Houve uma retirada do osso, que se chama uma cirurgia de craniectomia descompressiva, justamente para não comprimir esse encéfalo que vai inchar com a cirurgia de drenagem do sangue, para ele desinchar no momento que achar que for, né, necessário, conforme o tempo, e ele não sofrer pressão. Então, quando eu encontrei minha mãe pós-cirurgia, eu não reconhecia mais. Hoje ela tem um fundamento, mas ela estava com uma cabeça assim muito grande. Estava tudo muito inchado. Eu passei a noite andando no corredor do hospital, sozinho, com a roupa do meu corpo. Eu não sabia que eu precisava ir para dormir, que depois daquele episódio eu ia ficar ali com ela. Não tinha assim outra pessoa para dizer, pega uma roupa lá em casa. Somos só eu e minha mãe em casa. Então, eu fui com aquela roupa ali. Aí quando eu tive acesso a ela já estava na UTI. Os dias de UTI foram dias horríveis. Muita gente me procura no direct e diz assim, Caio, minha mãe sofreu um AVC, Caio, meu pai sofreu um AVC, Caio, minha esposa sofreu um AVC, Caio, minha mãe tá no UTI, minha mãe não acorda, meu pai não acorda. Eu fico recebendo essas mensagens todos os dias. Eu tenho um público aqui talvez, eu não digo seguidores, eu digo colaboradores e eu digo pessoas que estão passando também pela mesma situação que eu. Gente que me procura para dizer, Caio, tua mãe abriu o olho? Tua mãe ficou com o olho fechado quantos dias? Caio, tua mãe falou coisa? Ela comeu como? E eu fico assim, tentando administrar, porque naquele momento eu não tive a quem perguntar. Hoje eu vou tentando responder. Ela estava na UTI e eu ouvia os boletins médicos toda tarde que me diziam as piores coisas possíveis. Eles me prepararam todos os dias de UTI à tarde para me dizer, sua mãe, ela não vai resistir. Foi uma vez, eles não dizem assim, foi um acidente vascular assim, grave, eles usam a palavra importante, né? Inicialmente eu fiquei assim, por que esse AVC, esse estrago importante, esse sangue importante? Eu fiquei assim perdido e fui entendendo que esse importante era grave, era muito sangue que lesionou grande parte do cérebro e ela tinha perdido a fala. Eles me diziam, ela não vai falar, ela não vai andar, ela não vai te reconhecer. E aquilo ia me aterrorizando. Mas eu tentava manter um equilíbrio, porque naquele momento não cabia um desequilíbrio. Eu não tinha quem... Eu acho, né, Caio, que é uma mistura de emoção, né, nessas horas. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que para absorver tudo isso, até você cair em si, demora, né? E aí ainda você precisa manter... Porque você é a única pessoa que ela tá ali contando, que você pode contar, né? A única pessoa da família. E realmente é uma mistura de emoções, assim, tamanha, né? Eu imagino, com certeza. Minha tia, irmã de minha mãe, veio do interior de férias para acompanhar a gente nesse processo. Ajudou, entre aspas, porque naquele momento minha mãe estava na UTI e a gente não podia ficar lá, né? Somente na enfermaria. Então, ela me ajudava, assim, no auxílio físico aqui, sentimental, afetivo, mas no boletim ela chorava muito, muito. Era só eu e ela numa sala bem pequenininha e o médico, eles me diziam tudo de mais ruim possível e ela ouvia, ela chorava e ela me lembro de minha tia perguntar coisas que eu não ousava perguntar, porque eu tentava manter assim um equilíbrio e não pensar no amanhã, né? Então eu me lembro dela como irmã, perguntar para o médico assim diversas vezes. Ela vai falar? Ela vai andar? Ela vai andar assim daqui a quantos meses? E eles diziam, não vai. Aí, no mês de março, fomos passando o tempo, no mês de março a gente já foi para a enfermaria, foi quando eu comecei a ter contato com minha mãe. Aquele, Mário, foi um dos momentos assim mais incríveis do meu contato íntimo com minha mãe. Eu estava vendo ali uma pessoa que estava nua na minha frente. Apesar de minha mãe ser
ter sido sempre muito liberal, muito aberta para mim sobre assuntos sexuais, questões de gênero, questões raciais. Naquele momento, ela estava exposta, não só para É. mim, ela estava exposta para uma sala com muita gente. Uhum. O olhar dela, sem conseguir dizer absolutamente nada, falava para mim o quanto ela estava incomodada com aquela situação. Situação. Deixa eu respirar um pouquinho. Foi muito constrangedor ver que minha mãe estava com muita vergonha. Entre nós não tínhamos vergonha. Mas ali não era só eu e minha mãe. Ali estava eu e minha mãe, diversas pessoas desconhecidas que olhavam para mim e diziam assim: mas você tem irmãos? Mas você tem pai? Você tem alguém que possa ficar aqui revezando com você? E eu desesperado, eu não conseguia responder aquelas perguntas direito. Eu comecei a ter contato com ela ainda para trocar fralda, para alisar o rosto, e ela foi Uhum. sempre se fechando, porque a troca de fraldas é um momento muito constrangedor. É um Se momento muito passaram íntimo, né, Caio? 16 meses, Mari. E Uhum. no momento da troca de fraldas, até hoje, eu sempre brinco, que eu sou muito resenheiro, eu brinco muito, ela brinca também, mas num minutinho de silêncio parece um minuto ensurdecedor. É, Ela se eterno, né? sente completamente exposta ali e eu fico brincando. E no hospital foi muito pior. Algumas pessoas foram surgindo ali. Algumas mães que estavam ali acompanhando filhos, mulheres que vinham de longe, de outras cidades, que estavam ali hospedadas no hotel, foram me ajudando. E de madrugada, quando minha mãe fazia xixi ou cocô, que eu sentia o cheiro, que eu tocava e via, algumas delas viam eu me movimentando e se aproximavam de mim e falavam. é, Parece que é recente, né? Eu ainda fico muito É, emocionado. eu acho que você lembra de todo esse processo, né, Caio? E é um processo. Olha, eu acho até importante você vir aqui conversar comigo, e demorou para a gente conseguir agendar isso daí, né? Porque é importante, sabe, Caio? Eu sei que é um momento importante, é um momento assim delicado e que traz muitas emoções. Mas você Muito. falar e passar para as pessoas, compartilhar tudo isso, também é extremamente importante para você, né? Em questão de colocar para fora todo esse sentimento, né? E às vezes reviver tudo isso e ver que aonde você chegou hoje, você entendeu? Então, Pois é. assim, eu sei que é delicado contar essa história, mas você pode ter certeza que, como você mesmo disse, você tem ajudado muitas pessoas, né? E vai continuar ajudando muitas, muitas e muitas. Pode Eu ter certeza disso. ajudo porque eu recebi muita ajuda, né? Eu sou fruto de ajuda. Somos frutos de milagres de pessoas que creram conosco, né? Uhum. Ali naquele lugar eu vi mulheres trocando a minha mãe, mulheres desconhecidas e eu fui agradecendo e elas foram se tornando mães. No mês de abril de 2020 a gente recebeu alta. Eu me lembro que no dia de alta minha casa estava uma zona. Era minha mãe, a grande cuidadora da casa, de um filho Uhum. único que viveu na rua, de muita liberdade. Então eu não tinha assim muito controle sobre o que tinha acontecido, o que estava acontecendo dentro da minha casa. Quando eu vinha do hospital passar um dia, uma noite em casa, eu sentava na ponta do sofá que me cabia, porque o restante não me cabia de bagunça, a cama não me cabia, a cozinha estava uma zona. E aí eu Uhum. liguei para o amigo, eu falei assim: irmão, pelo amor de Deus, vem aqui, me encontra. Eu tô indo para casa, eu não sei se eu vou de ambulância. Chega comigo de carro, enquanto eu tô indo de ambulância, pra gente chegar, pegar minha mãe no colo e botar dentro de casa. Eu não pensava direito nada do que ia acontecer. Chegamos, coloquei minha mãe numa cama. Foi muito difícil essa chegada, porque aqui Ô, agora, Caio, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você teve alta lá, quando a sua mãe teve alta, você teve alguma orientação lá na hora que, você vai embora para casa com a sua mãe, você vai cuidar dela em casa? Você teve alguma orientação de tipo assim, como é que você vai cuidar? Quais são os passos que você tem que ter? Como que foi essa questão ou não? Tipo, você vai embora de alta e tal, e aí se vira nos 30, pois né? é, a equipe da sala a equipe da clínica neuro,
Assim, eles sempre foram muito solícitos a mim, assim, as técnicas de enfermagem, os enfermeiros, quem passava por ali de plantão. Eu acho que eles viam na minha cara como eu estava assustado e sempre se aproximavam. Eles volta e meia me diziam, olha, quando chegar em casa, você que vai ter que trocar, viu? Então venha trocar, venha participar do banho. Eu não sabia o que fazer para essa reabilitação em casa. Aí eles me diziam, eu procuro assistência social, eu procurei assistência social. E aí a assistência social me dizia, olha, sua mãe tem direito a um acompanhamento domiciliar. Vamos saber, vamos ver como é que a gente vai fazer. Procurei a equipe responsável e tive a grande notícia de que o Estado não estava mais fazendo admissões de pacientes para ter um acompanhamento domiciliar. E que eu teria que me virar sozinho. Meu Porque assim, Deus. meu Deus, sozinho como? Meu Deus, sozinho como? Minha mãe vai ter uma outra coisa, eu vou fazer o quê? Eu não sei o que é um AVC, eu não sei o que é, eu não sei o que é uma pressão alta, eu não entendo, ela não fala, ela não se mexe, ela não gesticula. O que é que eu vou Até o fazer? momento ela não estava falando ainda, quando chegou em Nada, casa. nada. Abriu, nada de falar. Aí eu procurei algumas pessoas, postos de saúde, eles me orientaram que existia um tipo de programa na Secretaria do Município, também igual ao programa do Estado, para eu fazer esse acompanhamento domiciliar. Fui procurar eles do posto de saúde, que eram eles que faziam a requisição para mandar para a Secretaria de Saúde e eles liberarem. O pessoal do posto de saúde me disse na época, infelizmente, nesse momento de pandemia, sua mãe ela não vai conseguir ser assistida. E mais uma vez eu tive assim aquela possibilidade de ajuda barrada, eu fiquei perdido. Tivemos essa. Aí foi um mês assim de um misto de emoções. Eu estava tentando lidar com minha mãe em casa, tentando ressignificar toda a nossa vida. Era um mês de pandemia, saímos do hospital, a pandemia estourou. Acontecia muitas lives, de muitos shows, e eu sempre tentando curtir aquelas lives. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe. E eu curtia, e eu colocava um som, e eu dançava com minha mãe, ela em cima da cama, e eu ficava dançando para ela. Eu fazia mesmo de pantomia. Aqui na Bahia a gente fala pantomia, mesmo de arte. Eu fazia aqui. E aí era a alegria da nossa casa, aquela zoada que ia acontecendo. E eu fui percebendo lá para abril, para maio, o quanto assim a minha fé ela estava sendo o motivo da minha sobrevivência. Que eu não tinha Fortalecida, né? auxílio, era só fé. Era só fé, mano. E aí eu me lembro que uma vez eu estava estudando assim a Bíblia e eu recebi uma palavra assim naquele momento que ela veio para mim. E não foi por acaso. E era no texto no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23, mais ou menos, que dizia que o amor do Senhor Deus, ele não se acaba. Aí diz que a bondade do Senhor não tem fim. Tem uma parte que diz, são nova todas as manhãs. E como é grande a sua fidelidade. Naquele momento, eu estava ressignificando a minha vida e aprendendo sobre o Senhor, sobre como o Senhor podia intervir ali, aqui na nossa casa. Eu fui aprendendo e foi quando eu vinha, assim, sobre cada vontade de reclamar, eu pensava num motivo para agradecer. Eu não tinha sinais de melhora. Eu tinha uma esperança de melhora, né, da minha mãe. Mês de junho foi quando minha mãe voltou a falar. Então, quem está me assistindo aqui que me pergunta, Caio, quando sua mãe voltou a falar? De janeiro até junho, minha mãe não conseguia dizer quase nada. Nada. Em junho, 6 meses depois do AVC, eu ouvia ela dizer, filho, filho. E eu tinha certeza que ela estava me reconhecendo. E tudo aquilo mexia muito comigo, porque se minha mãe tivesse esquecido tudo e ela tivesse lembrado de mim, aquilo já faria muito sentido. E Deus é tão bom que ela conseguiu, né? Ela teve várias sequelas, mas ela se lembrou de mim. Esse único filho dela, já um velho de 28 anos, e que agora tinha que dobrar essa idade para cuidar dessa mãe que parecia ser um filho. E ela foi se lembrando, e a gente foi. Na época de São João, ela começou a cantar algumas músicas de São João, e eu fazia ela cantar. Só tivemos contato com fonoterapia 2021, né? Depois. Agora, um ano depois.
Sim. Mas nesse período de junho, a gente estava bem perdido, fizemos umas sessões de fisioterapia em casa e ela foi demonstrando alguns sinais de levantar as duas pernas, assim. Ah, sim. Aí eu filmava as pernas dela, porque naquele momento eu sentia que eu não precisava expor a minha mãe. Eu tive um cuidado. Muita gente diz assim: ah, esse menino expõe a mãe. Não, esse menino não expôs a mãe durante um ano, tentando dar tempo ao tempo para a gente compreender até onde a gente precisava ir. E volta e meia eu jogava na internet um sinal de melhora que era muito sutil. Muito. E aí, quando foi chegando em agosto, a gente teve uma fisioterapia assim, um pouco mais intensa. Se chama de fisioterapia neurofuncional, que aí já requer de equipamentos mais Sim. específicos, que já deixa ela em pé, que amarra ela numa maca, prende ela, ela fica em pé, que pega uma esteira, pendura ela no teto, faz ela É caminhar. maravilhosa. Aham. Eu não conhecia, eu não sabia nem que isso existia. E Mas aí como um é dia que eu fiz você chegou nessa fisioterapia, Caio? Quem que te pro- indicou? Como é que foi? Você correu procurei atrás da várias informação? pessoas. Procurei várias pessoas, assim, pessoas físicas, né, para me ajudar. Você Aham. pode vir aqui fazer umas sessões de fisioterapia e aí volta e meia alguém indicava outro alguém. Até que eu cheguei Ah, no legal. caso de uma pessoa que de repente era uma pessoa jurídica, que tinha uma Aham. empresa de fisioterapia neurofuncional particular. Por que eu enfatizo isso? Porque muita gente pergunta assim: oh, nossa, que legal, teu município disponibiliza de todos esses equipamentos? Não. 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 Meu município Infelizmente, por disponibiliza. enquanto, né? Infelizmente, por enquanto, não. Meu município disponibiliza de profissionais que venham aqui em casa, assim, de 15 em 15 dias, fazer uma sessão de 40 minutos. E eu agradeço esses profissionais que estão aqui me assistindo, que me acompanham, porque eles não vêm aqui de 15 em 15 dias porque eles querem. É uma demanda de poucos Sim. profissionais para atender muita gente, né? É uma oferta pequena para uma demanda enorme de Uhum. pacientes. E eu agradeço a eles, mas não nos ajudaria. Graças a doações, enfatizo sobre doações. Minha Então, mãe mas, ô naquele momento. Caio, deixa eu só enfatizar outra coisa também. Só que você buscou orientação, né? Você foi buscar, você falava com as pessoas, você indagava, você ia até as pessoas explicar a situação, perguntar, correr atrás da informação, né? E assim, Isso. é isso que é legal, porque assim, o familiar, quando está cuidando de alguém, claro, existe toda uma situação de choque, né, psicológico da situação, até o que você falou mesmo, de ressignificar toda essa nova vida, né, de toda essa nova rotina. Porém, é, eu falo que a diferença faz o familiar que está do lado cuidando, aquele que corre atrás, você entende? Aquele que busca informação, que corre atrás, que não se acomoda naquela situação, cruza os braços e fica, ó céus, ó vida, né? Porque não. Você se levantou, você correu atrás, você buscou, falou, e foi, né, um falando com o outro até chegar nessa fisioterapia maravilhosa. E eu não sabia, Mari, eu não sabia a força que eu tinha. Muita gente me dizia assim: "Ah, Caio, se acontecesse comigo, eu não seria você." Eu digo: não fale isso não, talvez você É, consiga ser muito melhor que eu. Porque quando sim. você vê alguém que você ama numa situação de depender de você, o que tiver ao seu alcance, você vai fazer. Eu procurei a Uhum. mídia, eu nunca imaginei parar na TV, mas isso aconteceu em setembro. Em setembro a Ah, gente foi na TV local aqui, afiliada da Rede Bahia. uhum, Fomos para, assim, afiliada da Rede Globo aqui, Rede Bahia, na cidade. Fomos com a nossa matéria falando sobre a nossa história e pedindo ajuda. Eu uhum. precisei de ajuda, eu precisei me mover. E assim, eu não tive vergonha. Sabe aquela vergonha, Mari, do filho único que foi mimado toda a vida por essa mãe, uma mãe solo, que não teve auxílio paterno, mas que me criou assim como se eu tivesse todo um suporte familiar que eu precisava imenso. Esse Uhum. filho tão guardadinho precisou perder a vergonha. Eu falei: o que que precisa aqui? Fralda? Aí eu comecei: pessoal, fralda. Alguém pode me doar uma fralda tamanho G? Gente, alguém me doa um absorvente que existe? Eu ouvi dizer que tem um absorvente que é enorme, que coloca para dias de menstruação. O que eu preciso fazer? Gente, Não, pomada a vaginal. gente vai chegar nesse assunto, Caio. Eu quero que você fale sobre isso. E eu fui buscando ajuda. Chegamos, assim, a mídia também nos ajudou, Uhum. alcançamos muitas pessoas e a nossa história passou a ser conhecida na cidade. Aí foi quando o nosso endereço foi encontrado, o nosso endereço físico, porque a gente tinha um ano numa casa
que ninguém sabia onde a gente morava exatamente. Tínhamos vivido 8 anos de aluguel no fundo de uma casa e nós não somos da cidade em que estamos. Eu nasci numa cidade chamada Nova Ibiá, no Baixo Sul da Bahia. Um beijo para quem estiver me assistindo de Nova Ibiá, de Gandu, do sul da Bahia. E estou aqui em Feira de Santana, uma terra que para mim era desconhecida. Minha mãe foi trabalhar, eu fui estudar e eu não tive vergonha, eu não podia ter. Era hora de agir mesmo. Era hora de acreditar nos recomeços. Eu costumo sempre dizer, gente, acreditem nos recomeços. Porque eles nos aperfeiçoam. E eles fazem com que a gente se livre de pesos que não precisávamos estar carregando. Exatamente. Sabe o peso da vergonha? Sabe o peso do o menino metido, o menino fofinho que sempre teve de tudo, uma mãe que é sozinha, mas que deu de tudo. Esse menino não existia mais. O que existia era um cabra macho que correu e disse, gente, me ajude aqui, amigos, o que é que eu posso fazer? Fiz uma vaquinha, eu precisava dessa vaquinha para fisioterapia, para nos manter, assim, para produtos de subsistência, assim, alimento a gente não tinha. A gente chegou a ter falta de tudo isso. Eu precisava crescer enquanto homem, foi assim, ó, na brutalidade. Exatamente. E assim, é isso que fez toda a diferença, né, Caio? De você chegar aonde você chegou hoje, com a maturidade que você tem hoje, porque você, quanto cuidador familiar, você não cruzou os braços e ficou chorando ali, reclamando, sabe? Não, você foi ativa, foi conversar, foi amadurecer, né, igual você falou, né? Saiu debaixo das asas da mamãe para se tornar, talvez, o apoio que segurasse ela no momento, né? Ela precisava desse apoio. Exatamente. Inclusive então, em casa, ela precisava da minha segurança, entendeu? Muita gente diz assim, Caio, eu tô com meu familiar, minha mãe na cama e tal. Quando eu chego perto dela, eu só choro. A depender do nível de conversa que eu tenha construído com essa pessoa, eu chego no momento de dizer assim, pare de chorar. Assim, chora no banheiro, chora no seu quarto. A pessoa já tá na cama, seu amor tá na cama. Para sair da cama, o choro não vai ajudar. Mas, Caio, sabe uma coisa que eu percebi, assim, no pouco que a gente, né, assim, tem conhecido, pouco que eu tenho, né, acompanhado dessa história, você nunca, pelo menos assim, agora muito mais sabendo dessa história mais intimamente, mas pelo que eu percebo, você nunca tratou ela como um doente. Você entende? E isso faz toda a diferença. Eu sempre falo aqui que a pessoa que às vezes precisa do cuidado, ela não precisa ser tratada como uma pessoa doente, como uma pessoa coitada. E sim, né, como uma pessoa comum que está ali com os cuidados especiais, mas é uma pessoa comum como nós, como você, como todos que estão aqui assistindo. E isso faz a diferença. Que nem você falou desse detalhe de você chegou aí em casa, continuou assistindo as lives, dançava na frente dela, que não sei o que, fez com que ela, com certeza, absorvesse esse ambiente, né? Isso. De você não ter que colocar um ambiente de peso, de julgo, de humilhação, ou de até mesmo às vezes, de sequela, de doença, e trazer esse ambiente de harmonia que a vida segue. Né? Então, isso faz total diferença, pode ter certeza. A gente tinha vivido no hospital o ambiente de doença. A minha casa não pode ser esse ambiente. Exatamente. Eu entendo tudo como uma fase, entendeu? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu entendo que há um tempo para tudo. Estamos vivendo esse tempo, tudo bem. Futuramente um tempo melhor nos aguarda. Não importa as circunstâncias, não importa o que essa situação esteja me dizendo, não importa as perspectivas que estejam sendo assim muito, muito menores do que eu imaginava. Não importa, eu acredito profundamente em dias melhores e eu vou lutar até que eles existam, até torná-los dias assim presentes para nós. É importante, eu falava toda hora para minha mãe, você é forte, você é forte. Tanto que quando ela voltou a falar, uma das primeiras expressões dela foi quando ela disse, eu falei, minha mãe, como é seu nome? Ela, Zena, ela abreviou, né? Zena Imbatível. Foi aí, nesse momento, no primeiro mês, 6 meses depois do AVC, que nasceu essa expressão. Então, tudo que eu faço hoje, que eu coloco essa expressão, não foi uma marca criada por mim, não. Minha mãe, ela entendeu que ela era imbatível. E a pessoa que você cuida aqui, quem está nessa live, que está na cama, precisa entender que é uma pessoa imbatível.
Ah, lá no final a gente não sabe o que é que vai acontecer. Justamente por não sabermos o que vai acontecer, a gente precisa entender que esse momento é um momento de sermos imbatíveis. E eu precisei ser principalmente nos cuidados íntimos. Pois é, Caio, vamos entrar nessa questão. E uma coisa importante que eu quero que todos escutem aqui, e vejam o exemplo do Caio, né? Querendo ou não, com certeza ele tinha os momentos de choro, ele tinha os momentos de desespero dele, mas em nenhum momento ele foi uma porta de às vezes, né, escuridão para a mãe dele, e sim uma porta de luz, né? Então, assim, trazer todas essas palavras encorajadoras para o seu familiar que às vezes está em cima de uma cama, ou até mesmo não te responde, mas você pode ter a certeza que ele está ali ouvindo, ele está ali percebendo o seu clima, ele está ali percebendo qual está sendo o seu ambiente que você está transmitindo para ele. Então, pegar exemplo do Caio e realmente, assim, gente, é como se tivesse uma pessoa ali, ela tem as limitações dela, mas tratar como se fosse a pessoa normal, da sua família que sempre esteve ali. E isso faz toda a diferença, né, Caio? Toda a diferença mesmo. Quase derrubei o copo aqui. Ô, Caio, agora me fala, vamos lá entrar nessa questão. O Caio, ele às vezes posta, né, as fases aí de toda mulher, né, que é as fases menstruais. E aí, Caio, como é que você lidou com isso? Já aprendeu já todos os tipos de absorvente? Com aba, sem aba? Olha, não é fácil, hein? Não é fácil, né, Caio? Eu ainda me sinto muito perdido. Agradeço a toda mulherada que me segue, que vem no meu direct aqui e fala: Menino, tu botou muitas gotas desse Buscopan. Menino, Buscopan. Menino, tua mãe, eu acho que tua mãe tá com cólica. Vê aí se tua mãe tá com cólica. E eu vou aprendendo. Recentemente, minha mãe começou a sentir cólicas. Ela não sentia. Uhum. Mas a menstruação foi sempre um momento assim muito delicado. Olha, eu vou ser sincero para vocês aqui, pessoal. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida que jorra, que parece que não tem fim, que não vai acabar. O de manhã, assim, não é forte, Mari, não é forte. Porque assim, eu aprendi que forte é quando parece que talvez o fluxo seja intenso e que demore muito. O dela não demora muito. Ai, que bom. Mas assim, quando vem, que eu dou um banho, que depois do banho, de eu secar, que eu passo a toalha, vem sangue, que eu venho pela casa, vem pingando sangue, eu fui ficando assim, desesperado, meu Deus. O que é que eu faço para parar esse sangue? Porque o lençol da cama é branco, eu invisto num lençol branco, sei lá, eu acho que ali fica meio limpinho, fica um ambiente assim mais legal. Às vezes é bom a cor eu jogo nos cobertores e tal. Mas eu fiquei assim, abismado com tanto sangue, Mara, que jorra infinitamente. E eu fui tentando aprender sobre isso. Agora, um dos momentos mais difíceis dessa intimidade foi ainda antes da menstruação. Na saída do hospital, quando eu precisei aplicar uma pomada vaginal. Ela saiu com essa prescrição da pomada? Saiu, porque ela teve uns negócios lá, uns negócios no hospital, como o seu nome, uns corrimentos, umas coisas. Umas coisas que aí ficava lá. Pois é, aí quando eu cheguei em casa, eu tinha essa prescrição e volta e meia eu observava e precisava, né? É porque eu não tô achando aqui uma caneta para te mostrar. Ah, não, tem aqui. Olha, não, mas tudo bem, a gente entende. Pois é, mas tem outro aqui, Mara, que não entende, não. Um tubo, né, que você aplica a pomada dentro do tubo, leva o tubo na região genital e pressiona como uma seringa para ficar lá dentro. Eu com o tubo e eu com a pomada, na frente da minha mãe, pós-AVC, sem nem conseguir dizer: minha mãe, o que eu faço com isso? Ela ficava assim, olhando para mim, ó. Tem que Deus. A pomada no vaso. E eu, tá bom, eu vou colocar aqui dentro e colocar lá. Tudo bem, a internet me ensinou e tal, mas não dá tempo, nem tudo dá tempo de ir pro YouTube aprender, entendeu? É na prática. E ela, sem falar, ela me disse assim: empurra o creme no negócio. Ainda. Eu empurrei até aqui assim, ó. Eu não completei o negócio, né? E quando eu injetei na região genital, eu só coloquei um pedacinho.
Eu falo, não vou colocar isso dentro de minha mãe todinho, não vou fazer isso, tô doida. Eu nunca tive essa ousadia com minha mãe, a gente nunca falou sobre essa parte. Eu nunca tive. Vou colocar só um Nossa, pouquinho para não ser desconfortável. E aí eu empurrei, tudo bem. O negócio melhorou? Não, não melhorava. Caio do céu! Ó, Mari, aí uma enfermeira veio aqui em casa um dia, ela falou, você tá aplicando a pomada? Eu falei, tô. Eu sou um menino assim maravilhoso, eu aplico todo dia na hora certa, no negócio certo. Aí ela, como é que você tá fazendo aí? Todo cheio de, eu tô conseguindo. Coloquei um negocinho assim, mostrei a ela. Você precisa colocar, completar até mais ou menos aqui assim, injetar bastante, um pouco mais, e para ir a pomada ir lá para dentro. Lá pra dentro. Meu Deus, então a pomada ficava só ali na região, meio que É, externa, né? é. Fui aprendendo aos poucos, sobre menstruação fui aprendendo aos poucos. Eu Ai, percebi que... que eu percebi que a fralda, junto com o absorvente grande, sufocava muito, então eu deixei só a fralda. Volta e meia eu olhava, ela não tinha feito xixi, mas como a fralda já estava suja, eu tirava a fralda e trocava. Até hoje eu faço isso. Mas a cólica chegou recentemente. Eu não via minha mãe se torcer. Ela é uma pessoa acamada que se mexe pouco, né? Então a É, posição dela na cama é assim. E sim, eu tava vendo minha mãe se dobrando se e eu falando, dobrando. meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí foi quando a galera começou a me instruir aqui na internet. Obrigado, povo da internet. E aí, alisa. E faz massagem, bota um negócio quente, e passa um gel, e toma um negócio, um chá. E aí eu fui aprendendo aos poucos. Confesso que ainda é para mim um grande desafio. Uhum. Não sei quando é cólica, não sei quando é dor de barriga, não sei quando é prisão de ventre, não Uhum. sei quando é gases. Eu sinto e já penso, oh meu Deus, minha mãe não pode partir. Aí eu brinco com ela, eu digo, olha minha mãe, você tá sentindo o quê? Você não pode partir não, viu? Se tu partir, eu vou te trazer de volta, eu vou te balançar até tu acordar e tu voltar, pelo amor de Deus. Aí ela ri, eu dou risada, e o ambiente tenta ficar um pouco mais leve. Mas Não, para mas você mim, tá de o parabéns. único homem ainda é muito difícil. Sim, com certeza. Ô, Caio, e me fala um pouco, hoje, né, eu sei que teve todo esse processo aí no começo, que realmente todo começo é um desafio para toda a família, né? Porque é muita mudança ao mesmo tempo, né? E você tendo que lidar com coisas que você jamais imaginou. Mas hoje, como é que como que é o esquema financeiro? Você conseguiu uma aposentadoria para ela? Como que foi? E toda essa terapia, a fisioterapia que você faz com ela, né, que a gente acompanha, como que é? Vocês pagam? Como você pode estar falando um pouquinho? 2019, quando minha mãe teve o primeiro AVC, graças a um relatório médico do neuro, a gente conseguiu, ainda meio que dentro da pandemia, sem perícia médica presencial, conseguimos conseguimos o benefício provisório do INSS, ainda não era aposentadoria. Era um Uhum, benefício para quem não estava conseguindo fazer perícia, eles estavam concedendo a rodo, né? Quer dizer, a rodo não, porque muita gente não conseguiu. E aí a gente tinha aqueles R$ 1.000 por mês. uhum, Vamos falar em valores para ficar bem claro para todo mundo. A gente tinha aquele R$ 1.000 por mês que uhum, não chegou no primeiro mês. Ficamos uhum. 5 meses pós-perícia aguardando um resultado de uma perícia. Não foi E nisso normal. contando com ajuda, né? Porque aí, né, você Cantando estava com as trabalhando. doações. Somente com as doações. Quer dizer, não era normal, porque eles me disseram lá no INSS que o resultado vai sair em 24 horas. Amanhã você pode olhar que o resultado está lá. Esse resultado não esteve durante 5 meses. Nossa. Aguardamos de 5 meses, olhei 5 meses no sistema do meu INSS e esse resultado não constava lá. Ligava Uhum. para o INSS, para a central, acho que 55, alguma coisa, não lembro o número, e eles me diziam: estamos aguardando o resultado, aqui não consta nada para nós, você deve se direcionar ao INSS. Não existia INSS presencial, gente, a pandemia. É, Desinformações, quer dizer, informações desencontradas nos atrapalhavam muito e nos deixavam, perdido, sem dinheiro. É. sem dinheiro. Foi quando eu pensei assim em verbalizar mesmo aqui no Instagram o quanto que precisávamos de dinheiro. Aqui, ó, Uhum. 135. Alguém Ah, um disse três aqui na cinco. 135. Uhum.
E aí ficamos um tempo sem grana, só recebendo auxílio das doações. Depois de 5 meses, a gente recebeu esse valor retroativo. Uhum. Nossa, era muito dinheiro pra gente, né? Eu nunca tinha recebido tanto dinheiro na minha mão. Eu sou um estagiário, para quem não me conhece, eu sou estudante. Eu faço um curso de licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. E eu recebi uma bolsa. Por um tempo, até minha bolsa foi cortada. Eu Eita. falei, meu Deus, que sorte. E aí, quando eu recebi aquele retroativo, eu fiquei assim, meu Deus, é muito dinheiro, o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Comprei algumas coisas para casa. Quem me conhece sabe que eu me programo muito para as coisas. Eu não sou aleatório. Eu não sou o jovem que vê uma camisa na internet e compra. Eu não ando em sites à procura do sapato bonito. Eu não saio na rua. Ah, o que é que eu vou comprar hoje? Não. Naquele momento, muito menos. O dinheiro era Uhum. da minha mãe, precisava ser dela. Assim, ela não sabia me dizer no que ela queria, mas eu sabia exatamente o que ela queria. Ela queria exame de qualidade, ela queria ressonância, ela queria consulta com especialista bom, ela queria gente que dissesse como ela pode melhorar, ela queria fisioterapia o máximo de dias possível e foi com isso que eu gastei esse dinheiro. Que A legal. nossa casa é num bairro planejado, uma casa aberta, sem muros. Não tínhamos privacidade. Às vezes eu estava na sala com minha mãe, trocando ela, fazendo algum exercício com ela. De repente passava alguém na janela de vidro, olhava. E eu fui percebendo a necessidade de murar a minha casa. Era Uhum. luxo? Não, era necessidade. Lógico. Usei também parte desse dinheiro aqui publicamente, né, para todo, assim, algumas pessoas que não me conhecem. Usei para morar a casa que é da minha mãe, né? Ela Uhum. conseguiu financiar uma casa, nem aproveitou direito essa casa, logo teve o AVC. Eu pensei que esse era o lugar que eu precisava cuidar. Então, o que eu pude, eu fiz. Eu não troquei de imóveis porque o momento era saúde e segurança. Uhum. Então, Sim. estava ali investindo nos exames e na nossa segurança. Murei, fiz assim coisas simples, não coloquei cerâmica nem nada, apenas murei, providenciei um portão. E ali a gente se sentiu mais seguro e mais Com guardado. certeza. Quando eu Uhum. trouxe ela para ver a frente da casa, assim, fechada, ela, me lembro, nunca esqueço, e ela disse assim para mim: "Essa casa é minha?" Que Eu linda. falei: "É sua, minha mãe. Isso aqui é seu. Você que Uhum. conquistou, trabalhando muito." E aí ela muito emotiva, sempre chorando muito e sempre Uhum. agradecendo muito. Voltando para o episódio de menstruação, quando ela está menstruada, que ela está mais melancólica, assim, é quando ela diz coisas que ela diz todo dia, mas que nesses dias ela diz muito mais, que é muito obrigado, meu filho. Que Ela lindo, diz né? muito, mãe, muito obrigado. Ela agradece muito, 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 muito. E minha mãe me ensina muito o quanto a gente precisa ser grato. A Com gente precisa certeza. ser grato, assim, até quando as coisas não vão bem. Que se não vão bem, a gente precisa aprender alguma coisa assim e ressignificar quem somos, a nossa natureza humana. Nós somos feitos para sermos cruéis mesmo. Nós fomos treinados para não ter empatia com ninguém, entendeu? A gente Uhum. vai se transformando assim cegos da necessidade do outro. E eu vejo minha mãe agradecendo a mim, porque eu estou limpando ela, higienizando ela, as partes íntimas, cuidando da casa, dando comida, e eu digo assim para mim mesmo, eu precisava estar passando por tudo isso. Tem gente que diz assim, ai, cara, você é tão bonzinho, você não precisava disso. Ai, gente, esse bonzinho aqui precisava de experiências de intimidade com a mãe, precisava de reconciliação, precisava de aperfeiçoar a sua fé, e eu precisava de tudo isso. Quem está passando no momento talvez nem entenda. A minha lucidez foi acontecendo aos poucos. Tem gente que hoje não entende ainda porque está passando por É. tais momentos, mas você vai entender lá na frente o quanto nós precisamos curar a nossa humanidade. E minha mãe me ensina, Mari, todos os Todos os dias. dias. Mas eu Às falo, vezes, né, quando alguém. pai, quem cuida de alguém, na verdade, tem um privilégio, viu? E um privilégio que muitas pessoas não têm, e são valores que, no caso, a gente tem, que jamais ninguém tira da gente, são valores que não são outras situações que colocariam dentro de nós. Você entende? Então, eu falo assim, por conta da minha profissão, né, do carinho que eu tenho, né, pelas pessoas que eu cuidei já,
E é maravilhoso, e eu não trocaria por nada, sabe? Por nada mesmo. Então, Sim. realmente, assim, quem cuida, gente, não troque por nada essa vida, porque é a melhor coisa que tem para a questão de trabalhar nós como seres humanos, né? E nossos valores internos, né? Então, é E exatamente. para um familiar, assim, sabe aquela frase clichê de que quem gosta, é claro que. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida? Hum, Essa frase é real. Quando a gente uhum, gosta, assim, não existe planos nossos, assim, quando você ama alguém que tá na cama, não existe plano seu em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus. O que é que eu ia fazer na faculdade, Mário? O que é que eu ia fazer na faculdade agora? Eu precisava. O que é que eu tô. Gente, eu preciso estar perto de minha mãe. Eu preciso zelar pela minha mãe. Eu vou publicamente aqui, eu vou zelar pela minha mãe enquanto eu puder zelar pela minha mãe. Assim, e quem estiver comigo, assim, amorosamente, é, vai ter que cuidar de mim como eu cuido da minha mãe também, né? com E certeza. vamos todos juntos aprendendo sobre cuidar. Eu preciso estar com minha mãe. Você que tem alguém na cama, se puder, guarde o seu tempo, esse momento e cuide, que o amor ele cura. Minha mãe, ela não estaria do jeito que ela está, assim, lúcida, se não fosse todo o amor que ela recebe, não só de mim, mas como de tantas outras pessoas. Nós Com precisamos certeza. cuidar dos nossos pais. A Bíblia diz: para que os nossos dias se prolonguem na terra, honra teu pai e a tua mãe. Eu precisava aprender sobre isso. Eu sempre tive uma relação muito feliz com minha mãe, mas é nessa hora, entendeu? Não é na bonança, não. É quando falta mesmo. É quando você quer curtir o São João, é quando você quer curtir o carnaval, é quando você faz dentro de casa um São João e um carnaval, que é para tu trazer uma luz dentro da tua casa, para tua mãe, para tu. É nesse momento. Então, hoje eu sobrevivo para contar essa história graças à minha mãe. Ela me ensina como sobreviver. Às vezes ela tá chorando, ela diz: eu não posso chorar, pega mal. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser Ai, forte. E às vezes quando ela me vê chorando, que eu choro, gente, eu não sou forte todo dia, não. Mas quando ela me vê chorando, ela me lembra o quanto eu preciso ser forte. E ela diz: você é forte, meu filho. é, Você é muito forte. Mari, ela que fala lindo. repetidas vezes, assim, como alguém que está descontrolado. Ela diz muito: você é forte. E eu vou acreditando naquilo. E eu levanto. Eu tô no chão às vezes, né? Eu tô no chão às vezes. E eu levanto. E eu lembro que eu sou forte. Eu lembro que eu preciso ser forte. Com E a gente certeza. descobre uma força que a gente não sabia que tinha. E essa reabilitação da minha mãe é sobre isso. É sobre descobrir uma força que ela não sabia que ela tinha. Minha mãe é uma pessoa que sempre foi uma mulher com limitações físicas. Ela teve paralisia infantil, ela tem uma sequela, ela tem uma perna mais fina, ela tem uma perna com centímetros menor. Ela tem estrabismo, ela tem um olhar curvado, ela sofreu com toda essa deficiência durante toda a vida dela. Minha mãe ela foi marginalizada por muitas pessoas em muitos lugares, entendeu? Sabe aquela mãe do menino que chegou aqui, essa mãe desse menino, ela tem os defeitos físicos, ela era essa mãe. Ah, mas para mim não. Para mim, ela era meu pai, ela era meu Com certeza. suporte, ela era minha mãe e meu pai, ela era o que eu precisava ter. E hoje ela permanece sendo o que eu preciso ter. Então a gente descobre na diversidade uma força que a gente não sabia que a gente tinha, né? E a gente transmite essa força para outras pessoas, mesmo que às vezes a gente esteja chorando numa live com 50, 60 pessoas, como Na verdade, tudo é propósito, né, Caio? Você pode ter certeza que tudo é propósito. Inclusive, é. assim, toda a situação. E você tem a certeza, assim, do plano que Deus tem na vida de vocês. Ai, meu Você, Deus, minha né, da sua internet mãe parou. e de todas as pessoas que você tem inspirado, Caio. Olha quanta gente, né, tem se inspirado, tem se apoiado na história de vocês justamente para se levantar, né? Justamente para pegar um pouquinho do que vocês têm passado, da vivência de vocês, e ali se inspirar e se fortalecer.
né? Então eu creio que tudo é um propósito certo para isso, né? E assim, graças a Deus que você tem esse coração aberto para as coisas que Deus está querendo te ensinar, né? Para as coisas que a vida está aí, né? No dia a dia te proporcionando, te ensinando, né? E o que faz de você essa pessoa forte é justamente esse coração aberto. Porque muitos, às vezes, estão em situações parecidas, mas o coração está fechado, não quer abrir o coração, né? E muitas vezes acaba, assim, criando uma barreira, né, nela própria, né? Então, eu creio muito que essa sua história, que eu nem sei se você já compartilhou alguma vez na internet, vem para realmente trabalhar e tocar muitas vidas. Isso eu tenho certeza, viu? Certeza absoluta, viu, Caio? Então, fica firme. Eu tenho uma surpresa para você, assim, maravilhosa, que depois a gente se fala no particular, né? E eu tô aqui me segurando para não chorar. E com certeza, eu tenho certeza que muitas pessoas já estão chorando aí nessa live. Mas fica firme, que você pode ter certeza que muitas coisas virão ainda, viu, Caio? Muitas coisas virão. Mari, você perguntou sobre como nos abastecemos, né? E aí eu falei sobre aquele Sim. primeiro ABC. Hoje, a minha mãe, em dezembro de 2020, minha mãe ela conseguiu fazer a perícia com o INSS. Foi quando ela realmente foi. Eu não sei se já posso dizer aposentada, mas é um tempo provisório, né? Até que se confirme para sempre. Me parece que é 2 anos, que depois você volta, faz uma perícia e tal. Sim. Nós hoje recebemos o benefício do INSS, Aham. que é esse benefício de R$ 1.000. Eu gosto de dizer, porque tem gente que pensa assim que, nossa, é muito. Não. É. A minha feira sem proteínas é R$ 200 ali, e assim, só pro fim de semana. Para aquela semana é 200. Eu vou pro mercado e fico, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui nesse mercado? Não, ainda mais hoje em dia, né, Caio? Tá tudo Ainda muito mais hoje em caro. dia. E eu tenho publicado, eu tenho dito, olha pessoal como está o mercado. Eu fiquei 1 ano sem ir no mercado. Quando eu fui, eu me assustei. Então hoje, assim, a gente recebe esse valor que não estamos recebendo e eu vou explicar por quê. O INSS decidiu que nós íamos receber através de um banco, né? Certo. Esse banco, ele, durante todo o tempo de saque, nos dificultou esse saque, né? É importante falar sobre isso, porque tem gente assim que vai passar por isso e não vai saber Uhum. lidar, como eu não estou sabendo e eu ainda não tenho uma solução para dar aqui. Eles me disseram que precisava de uma procuração pública, mas uma procuração pública para uma pessoa que não tenha plena consciência, assim, 100%, não é possível, porque o cartório vai mandar alguém aqui, vai fazer uma entrevista, vai perguntar a ela quantos anos você tem, ela vai dizer 46, que é o ano antes do AVC, mas ela tem Uhum. 48. Uhum. A procuração não vai ser possível, mas eu tenho um termo chamado um termo de curatela. Porque Uhum. para uma paciente que está acamada, é necessário e é o documento cabível, um documento dado pelo juiz de ver que alguém está doente, não responde por si e precisa de outra pessoa para responder por ela. Então eu tenho um termo de curatela que me autoriza e o banco não aceita o termo de curatela. Não Uhum. sei se o banco focou em mim, focou assim na minha mãe, focou na gente e criou toda essa dificuldade, mas assim, é um caso de acionar a justiça, é um caso de procurarmos assim os nossos direitos, porque ela precisa receber o auxílio emergencial e estamos numa fase que nem o auxílio emergencial não, desculpa. O auxílio, o benefício do INSS, o auxílio doença, e estamos numa fase que nem isso a gente consegue ter acesso. Então, nós Uhum. estamos, assim, pessoas dessa live, nós estamos há 3 meses sem receber o benefício. Porque Uhum. eu tenho o termo, levo o termo, o banco diz: ou esse termo a gente não aceita porque o banco tem uma cláusula que deixou de existir em dezembro, conforme a pandemia ela foi sendo minimizada. Não entendo que pandemia foi minimizada essa, mas na medida em que as pessoas foram voltando a ter sua vida real, nós aceitamos só saques por meio de procuração pública, violando assim todos os nossos direitos, assim, tirando de nós assim, o mínimo de dignidade que talvez a gente tenha de ter um benefício que nos auxilia a cuidar da doença.
Uhum. que proveniente do AVC e todas as sequelas. E aí eu tenho ido penosas vezes para o banco, levado minha mãe. Gente, isso é um absurdo, porque eu tenho um documento que eu não preciso levar minha mãe para canto nenhum, mas no desespero e na necessidade de ter uma grana, eu sou obrigado a levar minha mãe sem controle cervical, sem controle de tronco, com um padrão de inclinação pesado para um lado, então ela vai ficando tensa, ela vai ficando torta. O banco olha isso, o gerente olha isso, todo mundo está olhando ela ficando torta ali, na frente deles. E eles não conseguem. Levei minha mãe dessa vez comigo e disse: eles não vão aceitar o termo de curatela, mas minha mãe está aqui. A pessoa, a dona do benefício, está aqui. Eles fizeram minha mãe assinar, Mari. Como que minha mãe vai assinar, gente? Pessoas dessa live, como que Controle, minha né? mãe vai assinar? É. Eles pediram incessantemente que minha mãe assinasse aquele valor que tínhamos ali de 3 meses para receber, autorizando. Ela não assinou. Aí eles começaram a dizer: mas o RG dela consta que ela assina, mas a pessoa dela na nossa frente não está conseguindo assinar. Não vamos conseguir te dar esse dinheiro. É E complicado, né, aí, Caio? é tão complicado que eu vou encerrar esse assunto dizendo que estamos tentando, assim, judicialmente, orientação do que fazer, e enquanto isso, estamos abertos a qualquer tipo de ajuda. Por quê? Eu sou estagiário, apesar da educação, das escolas públicas, elas não terem retornado ainda às suas atividades, mas nós temos demanda. Comecei a ter mais demandas agora em casa. Hoje mesmo eu precisei montar aulas enquanto minha mãe estava chorando, pedindo para eu ir ao encontro dela. Então eu ia lá, vinha cá. Nós É. precisamos, eu preciso manter esse estágio porque me dá uma bolsa, né? Uma bolsa pequena, e minha mãe precisa desse benefício. É uma luta que estamos aí tentando, só crendo no amanhã para ver se vai dar certo. E É na verdade. justiça. Gente, se Fala da vocês que estão justiça nos ajuda. assistindo, se vocês estão assistindo a live, sabe de alguma informação, depois entre em contato com o Caio no direct. Se conhece algum advogado que pode ajudar, né? Então entre em contato com ele no direct para poder orientar e falar isso com ele, né, Caio? Tem bastante gente aí Isso. mandando mensagem dizendo como é que fizeram. E aí eu acredito que eles vão te mandar mensagem no direct, viu, Caio? Eu espero que me ajude. É, mas fica firme. A outra live que a gente tinha marcado foi desmarcado justamente por isso, né, Caio? Por causa desse problema no banco. E aí o Caio me mandou mensagem: Mariana, tá difícil hoje, que isso aqui, enfim. Mas eu creio que era para ser hoje, né, Caio? É. Era para ser hoje mesmo. Mas continua assim, ó, no caminho, com a sua força, com esse seu charme. Gente, o Caio faz live cantando. E a gente combinou que ele vai terminar essa live cantando uma música maravilhosa pra gente. Né, Caio? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Vamos lá, viu? Ah, pra ele continuar edificando as nossas vidas. Gente, foi maravilhosa essa live. Caio, eu quero te agradecer muito mesmo por você ter aceitado, né, esse convite, de compartilhar um pouquinho da sua história, né, contar um pouquinho, né, de toda essa trajetória de superação, Caio, e de todo esse amadurecimento como um homem, né? Você tem uma carinha de menino, mas tem uma responsabilidade de um homem, né? Tá barbadinho já. Mas tá de parabéns, viu, Caio? Eu creio realmente, assim, que você é escolhido de Deus, né? Pra tudo isso que tá acontecendo e justamente para alcançar muitas vidas, viu? Pode ter certeza. E aí? Vamos cantar agora? Eu tava fazendo um print, Mari. Será Ah, que é? prestou esse print? Oi? Será que prestou o print que eu fiz? Mas eu tava tentando Você fez fazer um aqui pra gente. print? Ô, gente, Foi. faz um print aí, Caio. Então, deixa eu tentar fazer aqui. É, E aí cada um compartilha aí, né, quem tá assistindo a live, compartilha essa live para as pessoas conhecerem a história do Caio, né, saber da história da Zena Imbatível, né, e tá dando esse apoio aí para ele, tá bom? Tá dando sorriso. Peraí que eu vou fazer. Ai, peraí, deixa eu ver se consigo aqui. Vamos lá. vá. Ah, foi. A minha foi, hein? Vamos. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Gente, vocês acompanham aí, fiquem aí, que o finalzinho é o melhor de ouvir o Caio cantando, Caio. Antes de cantar essa canção, assim, pra gente encerrar, assim, num astral melhor, né? Que eu vou cuidar de minha mãe, então o astral tem que estar sempre bem.
Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha aqui. Eu quero agradecer as pessoas que vêm no meu particular e me mostram assim das formas mais diversas possíveis como eu tenho ajudado elas e vem dividir comigo as suas histórias, porque também é uma oportunidade de colocar para fora tudo que está muito guardado em mim. Agradeço as pessoas que nos ajudam financeiramente. Nós não conseguiríamos fazer uma fisioterapia com custo tão alto, fazer sessões de fonoterapia com custo tão alto, sem a ajuda de vocês, né? Agradeço a todo mundo. Fiz grandes amigos aqui nesse Instagram, contando sobre essa nossa história, e eu tenho certeza que nós viveremos dias melhores. Eu torço isso, creio isso para mim e creio isso para nós que estamos aqui todos os dias buscando esse dia melhor. Quem cuida de pacientes, quem não cuida, quem se imagina um dia estar nesse lugar, quem tem empatia, eu creio em dias melhores para todos nós. Que Deus nos guarde, que a gente veja os nossos pais durante muito tempo, os nossos filhos durarem muito tempo, e que a gente honre os nossos pais, é o que eu tenho aprendido, para que a gente viva mais também, viu? Que o dia hoje está difícil, a gente tem que trabalhar através disso. Vamos lá? Meu Deus, será assim que eu vou Vamos acertar lá, isso? Caio. Gente, manda no direct aí se estão passando algumas informações a respeito para orientar o Caio nessa parte judicial. Manda direct para ele, tá bom? Não deixe de mandar direct pro Caio. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Oi, minha Gente, mãe. o Caio, ele faz lives de vez em quando à noite, né, Caio? Para É, louvar a Deus com todo mundo. Gente, então pra participa, muito fazer bom. zoada na casa, melhor
Maravilha, Caio. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, viu? Terminou assim com chave de ouro, iluminando, nossa, todo o ambiente de cada um que está aqui nessa live. Maravilha, viu, Agora eu vou Caio? trocar a fralda, vou dar um lanchinho, vou comer um lanchinho e até breve. E vai descansar, né? Então É. tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Tchau, Márcia.